Amém. Glória a Deus. Jonas capítulo 2, de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: Em minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. E então eu disse: Tu me expulsaste de tua presença, e no tanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. E então o Senhor ordenou que o peixe o vomitasse na beira da praia. Senhor, obrigado pela leitura. Suplicamos que a Tua palavra continue falando à nossa mente e também ao nosso coração. Revela-se a nós, carecemos de ouvir Tua voz. Oramos repreendendo toda a obra contrária à Tua palavra, toda a distração do Senhor, todas as indagações que não provêm do Senhor. Nos abrimos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa campanha da tempestade ao propósito. Nós queremos agradecer a presença do casal que está conosco aqui nos visitando, mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês. Voltaram. Lá atrás também, né? Sumidinha, bem-vinda, mais uma vez. José, lá atrás também, José, sentindo sua falta, viu? Seja bem-vindo no nosso meio. Graças a Deus por isso. E temos ali, Milene, ótimo. E na sua frente, que eu não conheço, quem é esse rapaz aí? Está aí, menina? É isso. Neta da Valéria, isso, pessoa aí que, ótimo, não estava conhecendo ela não. Tá ótimo, bem-vinda, viu? Obrigada. O vento de peixe não era o fim de Jonas, era simplesmente a oficina de Deus. A verdade, irmãos, que a realidade é que existem algumas situações da vida onde jamais nós imaginaríamos ou imaginamos estar. Ninguém planeja enfrentar um divórcio. Ninguém planeja uma enfermidade grave. Ninguém planeja uma falência financeira. Ninguém planeja uma depressão profunda ou um luto. A verdade é que a pior escuridão não é a falta da luz física, mas a ausência total da esperança na alma quando somos surpreendidos por aquilo que nós não planejamos. O cenário de Jonas é interessante, ele está fugindo do chamado, ele desceu ao nível mais baixo possível, o fundo do oceano, engolido, isolado no ventre de um grande peixe. O que parecia então, aos olhos humanos, ser o seu túmulo definitivo, o que parecia ser o seu caixão, tornou-se o lugar onde Deus reiniciou uma história profunda. Então eu já diria para você, nesta noite, pode ser que você esteja no mais profundo das suas dificuldades que não foram planejadas. E pode ser que você olhe para a sua conta bancária, olhe para a sua saúde, olhe para a sua realidade e você diga assim, será que tem jeito? Eu diria para você que ao ler esse texto, no lugar mais improvável, começou a dar uma luz. Pode ser que você nesta noite esteja assim. Há um moço que diz que as maiores misericórdias de Deus frequentemente vêm embrulhadas em grandes aflições. Interessante, né, irmãos? Como é que pode as maiores misericórdias de Deus frequentemente vir embrulhadas em grandes aflições? Às vezes, Deus não altera a tempestade exterior de forma imediata, porque o seu objetivo primário é transformar o coração de quem está dentro dela. Você consegue entender isso? Pode ser que você tenha uma luta profunda e lutas durante muito tempo e você está orando para Deus mudar a relação que você está vivendo, acalmar a tempestade, tirar a tempestade, mas saiba que Deus pode estar querendo transformar e tratar o seu coração. O Senhor nos resgata, Ele nos conduz da escuridão para a luz, Ele transforma a nossa ruína em um caminho de volta para o propósito. Porque em alguns momentos, irmãos, pode ser que a gente se perdeu na caminhada.
Em algum momento pode ser, irmãos, que Deus está querendo nos trazer de volta para o propósito. E nós estamos querendo que a tempestade acabe. E Ele está dizendo assim, eu quero tratar com o seu coração. Eu quero que você volte ao seu propósito original. E sempre quando eu penso ao propósito original, eu fico pensando na minha própria vida, irmãos. Eu estava, semana passada, falando com, acho que com a Andressa. Eu falei, Andressa, eu não consigo me conter com as coisas de Deus. E para mim não tem limite. Eu preciso até em alguns momentos estabelecer alguns limites, né, pastor? Mas eu fico empolgado com as coisas de Deus, irmãos. E aí eu falei para ela assim, eu me lembro quando eu havia me desviado do reino de Deus, da igreja eu nunca saí, eu digo isso, né? Me desviei um pouquinho do caminho de Deus, mas da igreja eu nunca saí. E estava lembrando para ela que quando eu ia para o baile de final de ano, eu dormia no banco da rua, eu ia a pé de onde eu ia para minha casa, não tinha limite, irmãos. A disposição de poder fazer, de poder se divertir, era muito grande. E aí, quando eu vejo as coisas de Deus, eu falo assim, não tem limite para mim. Eu ando, eu corro, levanto de madrugada, à noite, na minha inspiração, no meu desejo de poder fazer a obra de Deus. Há muitas pessoas que estão ficando pelo caminho. Nasceram no fogo, na experiência de Deus, foram transformadas na experiência de Deus, mas que estão fugindo aos poucos do seu propósito. E Deus, como fez com Jonas, o trouxe de volta. Deus, nessa noite, quer trazer muitos de nós para o seu propósito. E é interessante, sabe, que me chama a atenção logo nesse primeiro versículo, que Jonas, ele é lançado, o peixe o pega, e ele começa uma mudança radical na sua postura. No capítulo 1, se você der uma olhadinha, Jonas foge, dorme, conversa com os marinheiros, mas se mantém em absoluto silêncio espiritual diante de Deus. E no capítulo 2, ao atingir o fundo do poço, o silêncio é quebrado. E sabe como que o silêncio dele é quebrado? Diz o texto, então Jonas, no ventre do peixe, orou ao seu Deus. Jonas quebra o seu silêncio espiritual orando. E a qualquer restauração espiritual, irmãos, inicia com oração. Jonas inicia o seu processo de restauração espiritual orando. E se você está precisando iniciar um processo de restauração em sua vida, não importa o lugar ou quão baixo você caiu, o que importa é que você inicie. E a oração, como diz John Wesley, é o fôlego da nossa vida espiritual, é ela que muda os processos da vida da gente. Jonas orou a partir de um lugar totalmente incomum, em uma situação muito complicada. Isso nos prova, irmão, que Deus está atento à nossa oração, não importa a gravidade da situação e a sua complexidade, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, a complexidade que você esteja vivendo, o lugar que Deus tem para te ouvir é onde você está. Jonas orou em um lugar onde o homem algum poderia ouvi-lo, onde homem algum poderia ajudá-lo. Ele se encontrava em um abismo profundo para onde seu próprio pecado levara, um lugar de onde só Deus poderia ouvi-lo e só Deus poderia tirá-lo. E ele disse assim, na minha angústia clamei ao Senhor. Há uma outra versão que diz assim, meu desespero clamei ao Senhor. Essa era a situação de Jonas. A angústia, irmãos, em alguns momentos tem o poder de quebrar o nosso silêncio, você já viu? Como que a angústia, às vezes, ela traz tristeza. Vê como que a angústia, às vezes, leva alguns à depressão. A angústia tem o poder de quebrar o nosso silêncio, e é isso que faz. Aquela angústia que estava dentro do seu interior, o levou a orar. Pode ser que você esteja aqui hoje angustiado por alguma situação que você ainda não conseguiu equilibrar. A dor, às vezes, tem um caráter muito pedagógico, sabe? A dor possui poder extraordinário de remover o quê? As nossas distrações. A dor, às vezes, quebra o nosso orgulho. Celso Lewis disse assim, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. A dor nos obriga, irmão, a ser sincero. Não tem papo furado quando a dor vem. Por isso o salmista disse assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Clama-me a mim e responder-te-ei. Sabe, nesse momento de profunda dor, de abismo, o primeiro caminho para a restauração é o caminho da oração. Mas fiquei pensando nessa consciência que Jó tinha de pecado e as consequências que ele viveu em função da sua desobediência.
A rota que ele pegou foi uma rota descendente de rebeldia. Ou seja, a desobediência nunca ela é estática, nunca ela é parada. Ele empurrou Jonas para a ladeira abaixo. Ele desceu para Jope, desceu para o porão do navio, desceu ao ventre do peixe e foi só descida. E o efeito dessa descida, o efeito do pecado, nunca é estritamente individual, irmãos. Ele gera ondas que atingem terceiros. Deixa eu falar uma coisa para nós que aqui estamos. O pecado, ele não só atinge o indivíduo, mas o pecado, ele atinge também aqueles que estão ao redor. Por isso é importante combater o pecado. Olha, as decisões erradas de um pai afetam os filhos. Uma mentira destrói uma liderança. Um deslize compromete uma família. Cuidado com o que você conversa com seu filho. Isso é muito sério. Gente que sai da igreja, já entra no carro falando da igreja. O que você está transmitindo para o seu filho? Que aqui não é um lugar para se ficar. Que aqui não é um lugar para se viver. Gente que, irmãos, a bola da vez é crítica. Critica o tempo todo e o filho está ali ouvindo. As decisões erradas de um pai afetam os filhos. Por isso, irmãos, nós pais precisamos buscar as decisões acertadas. Buscar na palavra de Deus a decisão correta, para que os nossos filhos sejam atingidos com as nossas decisões corretas. E a paz, então, que depois que passa anos e anos, ele pergunta assim: o meu filho, eu dei tudo que ele precisava para ficar firme nos pés do Senhor. Deu nada. Levou a fé de qualquer jeito, de qualquer maneira, relaxadamente. As suas decisões vão afetar diretamente a vida dos seus filhos. Não espere o contrário. Se tem alguém que marca profundamente a vida dos seus filhos, é você, pai, é você, mãe. A fuga de Jonas quase matou uma tripulação inteira. Marinheiros inocentes. A desobediência de Jonas quase fez com que o navio, as pessoas que ali estavam, pudessem todas ser mortas. Quantas decisões equivocadas, erradas, dentro de casa, têm levado os filhos à morte espiritual, irmãos? Por isso que a Bíblia fala sobre arrependimento verdadeiro. Começa quando paramos de dar desculpas e confessamos a culpa. Por isso Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Olha que verdade, quem encobre as suas transgressões não vai prosperar, não tem jeito. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se queremos alcançar misericórdia, não podemos encobrir as transgressões, porque não haverá prosperidade mesmo. A prosperidade existe quando confessa e deixa, e a gente alcança a misericórdia. Jonas reconhece que estava literalmente no fundo por causa da sua rebeldia. A expressão dele é assim: jogaste-me nas profundezas, fui expulso da tua presença, no verso 4. Ele compreende que está diante de Deus e vivendo as amarguras das suas próprias escolhas e das suas próprias decisões. Ele disse: eu decidi errado. E aí, ele estava vivendo as consequências que eram sufocantes da sua escolha. Ele usa uma expressão muito interessante no verso 5, ele diz assim: as águas se enrolaram na minha cabeça. Ele estava amarrado, preso, sufocado pelas consequências do seu erro. Erro tem consequência. Há muitas pessoas hoje vivendo exatamente assim, enrolada nos vícios, amarrados nas mentiras, sufocados por ressentimentos antigos. O ressentimento é sempre ressentindo aquilo que você sentiu. Gente que não trabalha a amargura da alma, gente que não trabalha a dor da alma, vai sempre ressentindo, sempre. Eu diria para você nessa noite que o homem tenta se soltar por conta própria dessas algas que o envolvem, mas ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque somente a mão de Deus pode desenrolar o que nós mesmos complicamos. Tem gente tentando sair das complicações, mas pela sua força, pela sua autossuficiência, pela sua sabedoria. E a gente só vai conseguir desenrolar algumas situações, irmãos, se nós, de fato, nos entregarmos à mão de Deus, para que a mão de Deus consiga desenrolar situações que, porventura, sejam enroladas na vida da gente. Jonas, ele chega um tempo, do verso 7, ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Jonas chega ao limite. Ele perde as forças. Ele está em extremo desespero, de fragilidade.
E quando eu estava prestes a morrer, no último suspiro das minhas forças, Jonas se lembra de Deus. Como você está hoje? Como você chegou aqui hoje? Como está a sua casa? Como está o seu último suspiro? Sabe, irmãos, há momentos que a força humana vai se esgotando. O dinheiro não resolve, a medicina atinge o limite, os amigos se afastam, o desespero assume o controle. E deixa eu falar a verdade, você nunca saberá que Deus é tudo o que precisa até descobrir que Deus é tudo que você tem. Deus é tudo que nós temos. Jonas não encontrou um peixe por acaso. O texto diz que Deus preparou o grande peixe para Jonas. Olha que coisa interessante. Ele não estava ali, foi jogado e de repente, coincidentemente, chegou um peixe e o engoliu. Não, foi Deus que preparou aquele peixe para que pudesse engolir, para que Deus pudesse tratar com ele. Deixa eu falar uma verdade para você. As coisas que vêm acontecendo não é simplesmente obra do acaso. Deus querendo trabalhar, mostrar situações, caminho para que você enxergue a grandeza do seu poder e a grandeza da autoridade e se deixe ser tratado por Deus. Jonas perdeu o controle da situação. Pode ser que você esteja aqui hoje e já não tem, e olhe para a sua vida, para a sua história, eu perdi também o controle da minha situação. Mas deixa eu falar uma verdade para você. Deus nunca perdeu o controle. Talvez você esteja aqui com inúmeras situações que você pode descrever das dificuldades que você tem enfrentado. Mas Deus nunca perdeu o controle. O mar, a tempestade, o marinheiro, o peixe, marchavam sobre as ordens do Senhor. E deixa eu falar para você, é isso que Deus faz conosco, irmãos. Creia nisso. Eu confesso que quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma pessoa aqui, de você, Iedo. Lembrei de você. Escrevendo, me lembrei do Iedo. Orei pelo Iedo durante o sermão. Deus não perdeu o controle. Na hora certa, nós vamos ver o seu testemunho para a glória de Deus, viu, Iedo? Nem tudo o que dói vem para nos destruir, irmãos. Deus permitiu que Jonas descesse ao extremo, mas foi junto com ele no abismo para preservar a sua vida. Deixa eu te falar uma verdade que você já sabe. Deus está contigo nas situações mais difíceis da sua história. Por mais que você esteja vivendo dores. O peixe ali, irmãos, não era o castigo final, era o veículo de livramento que Deus estava dando para Jonas. Deus se manifesta naquele abismo escuro, ouve a oração do profeta e responde de forma imediata: ouviste o meu clamor, a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, no verso 7. Deus está perfeitamente atento a ouvir o nosso clamor para mudar o curso da nossa história. Por isso que o salmista, no Salmo 46, disse assim, vamos falar juntos? Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Isaías 41, 10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Salmo 40, verso 1, diz, esperei confiantemente pelo Senhor, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. O salmista está dizendo, eu estava num tremendal de lama, estava difícil de me deslocar, mas o Senhor colocou meus pés sobre a rocha e me firmou o passo. A certeza de que embora ao seu redor haja problemas, circunstâncias difíceis, Deus está presente ali nos momentos mais difíceis. No fundo do mar, Jonas confessa a sua maior lição teológica, irmãos, e é interessante. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação e o recomeço não são baseados no mérito. São recebidos unicamente pela graça. Eu não recebo salvação porque eu mereço. Eu não recebo salvação porque eu sou bom. Eu não recebo salvação porque eu pratico boas obras. O Senhor pertence à salvação. Isso é graça. Philip Yancey disse assim, não existe nada que você possa fazer para que Deus o ame mais. Também não existe nada que possa fazer para que Deus o ame menos. Deus simplesmente te ama. Eu quero que Deus me ame mais, eu vou trabalhar. Deus continuará te amando. Eu vou trabalhar. Deus continua te amando. Aqui há um contraste muito interessante, porque Jonas reconhece que quem busca soluções fora de Deus, ou a expressão aqui, adora deuses inúteis, aqueles que adoram deuses inúteis, Jonas teve que ver e entender
que a sua desobediência, de poder contratar o seu próprio destino, ou seja, de ir para Tarsis, em vez de Nínive, gerou no seu coração, irmãos, na sua vida, algo que ele teve que viver e lidar com as consequências da sua ação. Jonas teve que ver o seu ego ser totalmente esmagado no estômago de um peixe, para entender que ele não mandava em nada. E é isso mesmo, irmãos. Algumas situações Deus nos permite passar e atravessar, para dizer para nós, você não manda em nada, você não pode nada, você não é nada. Por que a gente encontra muita gente em esgotamento? Porque ele tenta reter o controle. Muita gente entra no processo de esgotamento porque ele acha que ele pode ter o controle da história, mas o controle da história pertence exclusivamente a Deus. Sabe qual é a tragédia que nós vivemos hoje? Da autossuficiência. E eu achei interessante, a ilustração que eu achei, é que a tragédia é como um homem se afogando, que bate nos braços do salva-vidas. Por que quer nadar justamente sozinho? Achei interessante essa ilustração. O que é o autossuficiente? Vai lá, o salva-vida pega ele bate no braço assim, ó, deixa que eu vou nadar sozinho. Esse é autossuficiente, ele morre. Achando que é o bom, que pode, que realiza. Ele sabota a própria misericórdia que poderia receber de Deus. A verdade é que quando colocamos o dinheiro, o ego ou o controle no lugar do Senhor, sabe o que a gente faz? A gente abandona a graça. Cuidado, cuidado. Quando corremos atrás de soluções humanas, soluções pecaminosas para resolver os nossos problemas, nós mesmos bloqueamos o agir de Deus em nossa vida. Tem muita gente assim. Na atitude de resolver o problema, ele vai buscar a solução humana, ou solução pecaminosa. Ele quer dar um jeito dele. Cuidado, porque você pode estar bloqueando o agir de Deus na sua própria vida. No verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. Sabe o que acontece? Que soberania, que poder. A natureza inteira, o mar, o vento, os animais, obedecem ao Criador de forma imediata. Agora Jonas também deveria caminhar em obediência. Ele viu. Deus não tirou Jonas do abismo apenas para o seu conforto pessoal, mas sabe para quê? Para que Jonas pudesse desenvolver a sua missão. Saiba, irmãos, que há situações difíceis que Deus vai nos tirar, mas sempre com um propósito de nos fazer servos e servas uns dos outros. Ele pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida, tremendas. Eu fiquei pensando, irmãos, como que Deus usa as nossas cicatrizes para nos alinhar com o seu propósito. E eu fiquei pensando, então amanhã eu faço 35 anos de casamento. Kátia é tolerante mesmo, né? Paciente. Dia 19, eu faço 1 ano de livramento do acidente automobilístico, que nós batemos com o carro e perdemos perda total. Era para, não estávamos nem aqui. Fui numerando alguns processos difíceis até chegar aqui. A minha chegada aqui, eu me lembro, irmãos, 4 casais já tinham definidos que iriam sair da igreja, antes de eu chegar. 4 casais, sem me conhecer, uma história esquisita, complicada, informações equivocadas. 4 casais. Depois, nós tivemos algumas situações complexas aqui. Agora, a cirurgia da Kátia, e quase que eu fico viúvo. Então, um período de muitas bênçãos, que são maiores do que as dificuldades. Mas, dessa situação agora, a Kátia, quem já foi visitá-la e vê-la, ela ficou com uma cicatriz, com uma cirurgia muito desconecta, sem estética nenhuma. Né? O médico teve que fazer a cirurgia rápida, e ele conta lá, e ficou sem estética, não ficou uma cicatriz. E nós fomos ao médico essa semana, porque estava com a suspeita de que poderia ter algum problema na cirurgia. E aí o médico começou a falar sobre cicatriz. E ele falando assim, cicatriz, ela não some da noite para o dia. É um processo. E às vezes, ela ainda vai doer. Ele mostrou aqui, né, uma cirurgia que ele fez, olha, eu ainda estou, de vez em quando ainda sinto dores. Eu fiquei pensando, irmão, justamente nisso, que como que Deus trabalha com a gente? Porque as dificuldades que a gente enfrenta, Deus está dizendo assim, como é que você vai reagir frente aos problemas que você vivencia? Porque Jesus, irmãos, Ele nos ensina, não só a ação, mas Ele nos ensina a reação.
E a prova do fruto da graça de Deus na nossa vida é como nós reagimos frente aos problemas que a gente enfrenta. Se é com confiança, se é com segurança, se é a certeza de que Deus está conosco e continua mandando, dando ordem para o peixe, para os animais, para o mar, para o tempo. Como é que nós nos posicionamos quando a gente enfrenta situações que a gente tem tudo para reagir com a nossa força humana? Deus usa as nossas cicatrizes para nos alinhar com o propósito dele. Você acredita nisso? Ele trabalha, ele realiza e usa nossas cicatrizes para nos alinhar com o propósito dele. Por isso que Deus te trouxe hoje aqui. Porque pode ser que algumas cicatrizes estejam doendo profundamente na sua alma, no seu interior. E sabe o que me chama a atenção? É que Jonas, ele aponta para Cristo o sinal da nossa redenção. Toda a experiência de Jonas ganha o seu real significado quando Jesus faz uma declaração lá em Mateus, no capítulo 12, 40. Jesus disse assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas aponta para Cristo, com toda a situação que ele viveu. Jesus traz de novo o texto, lembra o texto e fala da importância. Sabe qual é o paralelo que a gente pode fazer? Ao mesmo tempo o contraste com a cruz. É que Jonas foi um sinal, Cristo é a própria realidade. Se Jonas sinalizou, Cristo está dizendo: eu sou a realidade. Jonas entrou nas profundezas do mar devido à sua própria desobediência. E sabe que Jesus desceu às profundezas da morte por causa da nossa desobediência. Olha a diferença. Ele foi lá, se entregou, para que nós, embora sejamos desobedientes, Ele com a sua graça pudesse nos resgatar. Jonas foi poupado da morte. Jesus abraçou a morte da cruz e a venceu no 3º dia, inaugurando uma nova criação. Então, irmãos, Jonas aponta para Jesus. E Jesus, irmãos, é aquilo de mais precioso que nós temos. Por isso que ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o grande amor de Deus que impacta a nossa vida, que impacta a nossa história. Para pensar, irmãos, que a nossa verdadeira luz não é apenas uma mudança de sorte, mas é a presença de Cristo em nós. Por isso, o tema da nossa palavra e da nossa campanha, da escuridão para a luz. Quando a gente começa a fazer um diagnóstico da igreja atual e o nosso próprio diagnóstico, nós vamos verificar, irmãos, que nós estamos numa geração hiperconectada, mas profundamente solitária, cansada, esgotada. É isso que nós vamos ver. Atrás de um belo sorriso, às vezes, esconde um coração angustiado. É como se estivesse dentro do próprio ventre de um peixe. Deixa eu falar alguma coisa importante para você que veio hoje. Nenhum abismo é profundo demais que a graça de Deus não consiga alcançar. Talvez você esteja aqui se lembrando de tantos abismos. Mas ele não é tão profundo que a graça de Deus não consiga alcançar. O ventre do peixe não foi o ponto final de Jonas, foi a sala de tratamento para o seu recomeço. Deus está querendo tratar com o seu povo, para torná-lo de volta ao propósito. Uma igreja dinâmica, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que não tem medo de falar de Cristo, uma igreja que se ama mutuamente, não é um amor de um lado só, é mutualidade, uma igreja que convive de forma respeitosa. O ventre do peixe não foi o ponto final de Jonas, foi a sala de tratamento para o seu recomeço. E quem sabe, irmãos, você está ou esteja vivendo alguma situação e Deus está dizendo nessa noite: é porque eu quero tratar com você, eu quero tratar com a sua família, eu quero tratar com seus valores, eu quero tratar contigo, meu querido irmão. Nesse tempo todo de situações diversas que eu narrei aqui, a minha pergunta para Deus: o que o Senhor quer tratar comigo? Quanta coisa boa que Deus tem tratado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O salmista disse assim: eleva os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor. Deus quer tratar conosco, irmãos. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que às vezes existe a teimosia. Quantas pessoas estão, por causa da sua teimosia, fugindo do discipulado,
e que estão colhendo as tempestades da própria desobediência. E que nós precisamos, irmãos, arrependermos das fugas que muitas vezes nós cometemos. E nós precisamos orar confessando, em alguns momentos, a nossa teimosia com Deus. E dizer: Deus, quantas vezes eu tenho sido teimoso? Interceder por aqueles que se sentem sufocados em seus casamentos. Tem gente sendo sufocada nos seus casamentos, nas suas mentes, nas suas finanças, na sua saúde. Há pessoas que estão no clamor do abismo, precisando que o Senhor envie socorro imediato. Nós precisamos orar para que Deus arranque todo o nosso orgulho, toda a autossuficiência, lembrando que a resposta vem quando nos humilhamos diante dEle. É urgente, irmãos, o alinhamento com o propósito de Deus.